Por exemplo, no meu escritório hoje, Raul, eu não falo com as famílias do cliente. Eu falo com o cliente. Porém, se ele for preso, ele tem que eleger uma pessoa pra poder conversar Claro, um comigo. porta-voz que seja. Exato, mas tu acha que se uma mãe ligar eu não vou atender? Lógico. É claro que eu tenho que acolher essa mãe. Lógico. E acalmar, porque é o filho dela, cara. Claro. E ela sabe que é uma advogada, mas não sabe que é essa advogada. Então, no mínimo, eu não vou falar pra ela processualmente, mas eu tenho que dizer, seu filho está assim, acalma seu coração, a senhora tem que entender que seu filho está assim, entendeu? Isso é ser humano. Mas aí... Isso é ser humano. Mas aí é onde entra o fato dela ser de outra cultura, outro país, não ter esse não, tato que você mas tem eu de não ter... Daí, não, eu digo assim, a família humilde, o entender, o Brasil... Sim, isso aí sim. Entender que é um jogo... Pra eles, eu não conheço também, Deus... Não estou aqui acusando, nem sei que é o nome da advogada, tá? Mas pelo que eu tô entendendo da história, eu vou te falar por que eu tô falando isso. Eu vou só abrir um parênteses. O meu pai era o jornalista Ferreira Neto. Muito conhecido, muito famoso, muito bem... Enfim, depois você pesquisa, não sei se é da tua geração, não é da tua geração, mas é um barbudo gordo. Ele era um cara que concorreu, recebeu 4.200.000 votos para senador aqui em São Paulo. Perdeu pro Suplicy por 200.000 votos. E ele foi me visitar nos Estados Unidos. Em uma das viagens, eu morava lá, jogava bola e tal, ele foi pra lá. E ele foi preso. Aliás, minto. A primeira entrada dele, ele chegou com Rohypnol, que é o Boa Noite Cinderela, e a imigração falou, querido, aqui você não pode entrar com isso, tá? É ilegal. Anotaram lá. Beleza. E ele entrou. Fica registrado. Exato. Ele viajava com uma malinha de mão, pra não ter que despachar mala, porque... Voltou pra me visitar uma outra vez. Pararam ele, tava anotado lá, vamos abrir as malas do cara. Abriram as malas dele. Tinha uma cartela com 14 comprimidos de Rohypnol vencidos no fundo da mala. Que ele não viu, tava lá. Pegaram ele, ao invés de mandar ele de volta pro Brasil, deporta esse cara, não. Prenderam no Dade County Jail de Miami. Deixaram ele lá por 2 dias. Ou, não sei se foi 5 lá e 2, acho que se não me engano, 2 dias lá. Transferiram ele pro TGK, Presídio de Segurança Máxima, com macacão laranja e os cambal. Aonde ele ficou como um traficante, e o caramba. E a gente, eu e minha mãe foi pra lá e tal. A gente foi atrás de um advogado. Eu tô contando tudo isso por quê? Advogado americano. Olha, o seu pai, né, eu era moleque, falando pra minha mãe, seu marido e tal, ele não pode. A gente, mas pera, ele é uma figura pública no Brasil, ele é um cara, não. Aí o cara, eu sei e tal. E a gente assim, não, você não tá entendendo, cara. E essa soberanidade, né? Passei por isso lá. E a mulher do cara era brasileira. E ele falou, eu falei assim, você pode chamar ela? Claro. O seu pai trabalhava pro Ferreira Neto? Não, ele é o Ferreira Neto. Ai, meu Deus! Como assim? Mas aí ela falou pra ele, explicou quem era o Ferreira Neto. Se não fosse o Ferreira Neto, também, olha só que sacanagem. Por isso que eu falo Daniel Alves. Aí, porque era o Ferreira Neto, ele explicando pra ela. Mesmo assim, o cara, porque pra... Quem é o Ferreira Neto pro cara? Dane-se que a mulher dele tá falando, que a importância que ele tem no Brasil. Aí ele, tipo, mas aqui ele não é o Ferreira, aqui ele não é esse cara. E ela falava isso pra gente, e aí viramos isso. O que a gente pode fazer? Se você conseguir uma carta do presidente da república, só um minutinho. A gente entrou em contato, Flávio Rico, era sócio do meu pai, falou com o porta-voz do Fernando Henrique Cardoso, na época, que conseguiu uma carta, se não me engano, de próprio punho até. Conseguiu uma carta, chegou a carta do presidente da república, falando, o fulano de tal, solta agora. O cara ficou branco, imediatamente soltaram, fizeram uma carta de pardon, de perdão, deram passe livre, devolveram todos os custos dos advogados, que a gente pagou uma bala de advogado. Na época, se não me engano, foi $10.000 só naquela semaninha. Isso em 96, sei lá, quando foi. Cara, tudo isso por causa de 14 comprimidos de Rohypnol, onde a soberanidade desse advogado de falar assim, não. Pronto, tirei do meu sistema. Obrigado. Agora, falando aqui com a advogada, veja, essa cidadã lá, não houve mais ou menos isso?